A paz do Senhor, querido e amados irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Isaac Fontes, sou evangelista da Assembleia de Deus e venho através deste vídeo trazer uma palavra de Deus para a meditação do vosso coração. Uma palavra de grande importância para nossos dias atuais. Uma palavra que fala da depressão como doença deste século. Eu quero tomar por base o texto sagrado que se encontra no livro de Salmos, de número 142, apenas o verso 7, parte A, que nos diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Amados irmãos, primeiro é preciso sabermos que a depressão é uma doença que atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os segmentos religiosos. Uma doença grave que desencadeia, ou seja, abre porta para outros tipos de problemas e doenças devastadores na vida humana. Uma doença ainda cercada de grandes tabus e grandes mistérios. Eu quero chamar a sua atenção e fazer uma grande observação. Cuidado com este grande perigo. Há aqueles que atribuem toda doença da mente a espíritos malignos. Outros que julgam que a depressão é consequência, ou seja, está diretamente ligada a algum tipo de um envolvimento com o ocultismo ou algum tipo de pecado não confessado. Amados irmãos, podemos até reafirmar que a depressão pode sim, não resta dúvida, em alguns casos, estar ligada diretamente com algum tipo de envolvimento com o ocultismo, algum tipo de pecado não confessado. Mas também precisamos lembrar, precisamos saber que nem toda pessoa que está passando pelo vale da dolorosa depressão está vivendo necessariamente na prática do pecado. Na verdade, é que nós somos tendenciosos a julgar pessoas alheias, famílias alheias. Logo, quando nós estamos passando por algum momento difícil em nossa vida, seja na área financeira, na área da saúde, problemas que sobrevêm no dia a dia, algumas tempestades, logo atribuímos que Deus está nos provando. Mas quando se trata de pessoas que não estão ligadas à nossa família, logo atribuímos que é algum tipo de pecado não confessado. Logo dizemos, tem alguma coisa errada. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. É preciso lembrarmos que nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico, ou seja, ou de um castigo. Vejamos o grande exemplo do homem que nasceu cego. Ele estava sofrendo, não resta dúvida. Estava sofrendo, não por causa do seu pecado ou do pecado dos seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 1 a 3, diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Quando Jesus vê aquele homem, logo vê a necessidade daquele homem. Jesus vê que aquele homem estava precisando de um alívio ali daquela dor, daquele sofrimento daquele homem. Os discípulos também viram o homem, mas logo nos discípulos despertou uma curiosidade de saber qual o motivo que aquele homem se encontrava naquela situação. E logo eles perguntam a Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus, o pensamento de vocês está totalmente errado. A situação deste homem, o problema deste homem, a situação que esse homem se encontra, não foi porque ele pecou, nem tampouco porque os pais deles pecaram, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus, para que nele se manifestasse o grande poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amados irmãos, podemos dizer que uma pessoa piedosa, um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, pode sim, não resta dúvida, não está isenta, nem isento de passar pelo vale da dolorosa depressão. Um grande exemplo, você pode acusar alguém que está de depressão neste momento, como se estivesse possuída ou possuído por um espírito maligno. E você mesmo aí pode estar agora mesmo com depressão.
sem saber, por não conhecer os sintomas, pela ignorância do conhecimento. E nem por isso você está possuída, nem por isso você está possuído pelo espírito maligno. Vejamos alguns exemplos de sintomas de depressão. Tristeza constante e prolongada, sentimentos de tristeza profunda que se manifesta diariamente na vida da pessoa, sentimento de dor, culpa, amargura, perda de interesse por coisas que você gostava de fazer antes, que ele trazia alegria, ele trazia prazer, mas agora não sente mais. Ausência de ânimo, desesperança, baixa autoestima, oscilações de humor. E algo interessante aqui, como ela pode gerar paralisação, incapacidade e levar a pensamento suicida, por a vida parecer não ter mais sentido algum, é importante identificar os sintomas e diagnosticar a doença logo, para iniciar acompanhamento médico, ou seja, o especialista nesta área. Pois o Senhor, o nosso Deus, usa poderosamente os médicos aqui na terra. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. E é maravilhoso, amados irmãos, que os médicos, eles reconhecem as suas limitações. É comum ouvirmos os médicos falarem: já fizemos de tudo. Já usamos todos os nossos recursos e nossos conhecimentos. Agora está nas mãos de Deus. Glória a Deus. A questão é que aquilo que é para a medicina fazer, tratar, os médicos fazem. Mas aquilo que é espiritual, só o médico dos médicos, glória a Deus, pode tratar, pode fazer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque há tipo de depressão que os médicos aqui da terra, eles podem tratar, eles podem fazer. Mas há tipo de depressão que é espiritual. Aí só Jesus Cristo de Nazaré, o médico por excelência, o médico dos médicos que pode tratar. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Quais as causas da depressão? Vejamos alguns exemplos. Predisposição genética, estresse, algumas medicações, alguns eventos negativos em nossas vidas, inesperados, como trauma, perda, morte de um ente querido, separação, desemprego, doenças graves como câncer, dores crônicas. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero citar aqui um grande exemplo, amados irmãos, de um homem de Deus nas Escrituras Sagradas, o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? Foi um homem levantado por Deus em Israel, num tempo de crise política e apostasia religiosa. Glória a Deus. Um profeta que ousadamente, preste bem atenção, confrontou os pecados do rei Acabe, do ímpio rei Acabe, chamou a nação indecisa de Israel a votar-se imediatamente para o verdadeiro Deus, venceu uma grande batalha contra os profetas de Baal, aprendeu a depender totalmente, completamente de Deus e realizou grandes obras em nome do nosso grande, soberano e poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O profeta Elias viveu de forma grandiosa e milagrosa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porém, o apóstolo Tiago nos faz uma grande observação e nos afirma no capítulo 5, versículo 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era homem semelhante a nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Preste bem atenção. Depois de uma grande vitória que o Senhor lhe dera, Elias agora ficou deprimido e pediu para si a morte.
Causas da depressão de Elias. Quais foram as causas da depressão de Elias? A primeira causa da depressão de Elias, preste bem atenção, ele desviou. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 2. Ele desviou o olhar de Deus e fixou-os nas circunstâncias. E o que acontece quando nós fazemos isso? Sempre que desviamos nosso olhar de Deus para fixar nas circunstâncias, o resultado é afundarmos em um pântano de desespero. A questão é que as circunstâncias se tornam maiores que as nossas forças. Ficamos pequenos, nos sentimos pequenos diante das gigantes onda, revolta que nos ameaça destruir-nos. Esse é o perigo de desviar o nosso olhar do nosso Deus. Desviar o olhar de Deus para fixar na circunstância é o mesmo que candidatar-se à depressão. A segunda causa foi quando mais Elias precisava de alguém ao seu lado, de pessoas à sua volta. Foi quando ele entrou na caverna da solidão. A questão é que a depressão nos oferece esta enganosa alternativa disfarçada de uma melhor opção. Quando mais precisamos de companhia de alguém ao nosso lado, é que queremos nos trancar nos porões, nos quartos escuros de nossas vidas. Elias dispensou o seu moço. Veja em que momento Elias dispensou o seu moço. Quando mais precisava dele. Quando mais precisava de alguém ao seu lado. A solidão é uma péssima companheira para quem está deprimido. A questão é que gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Deus não nos criou para a solidão. Precisamos de um ombro amigo, amado irmão, amada irmã, na hora da dor. Precisamos de alguém que possamos contar. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A terceira causa, amado irmão, da depressão de Elias, foi ele fazer uma leitura pessimista da situação à sua volta. Elias pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus, mas Deus lhe afirmou que diante daquela apostasia de Israel, ainda havia 7.000 que havia permanecido fiel ao nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É como se Elias estivesse olhando a vida com óculos escuros. Seus horizontes estavam embaçados, sua visão turva, suas esperanças povoadas agora por um nevoeiro denso. A questão é que uma pessoa deprimida, amados irmãos, é quase sempre tomada ou assaltada por um pessimismo doentio. Só enxerga a escuridão do desespero à sua volta, à sua frente, e mais nada. A quarta causa é que Elias perdeu completamente a perspectiva do futuro. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias pediu para si a morte. Elias aqui julgou que o melhor tempo da vida dele havia ficado no passado e que o futuro agora só lhe reservava um espectro de desespero. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Olha a situação de quem está passando pelo vale da dolorosa depressão. Glória a Deus. Muitas das vezes precisando de ajuda, mas só chega alguém para acusar. E quem está passando por este vale da dolorosa depressão não precisa mais de ninguém para o acusar, pois a mente já o acusa diariamente, em todo minuto, em todo segundo, em todo momento. Quem está passando pelo vale da dolorosa depressão é como se tivesse um poço, uma cisterna profunda.
E nesse poço não há água alguma, mas no pensamento dessa pessoa que está lá embaixo do fundo do poço, é que esse poço encha de água para que ali haja um ponto final na vida dela. Glória a Deus. Ela precisa de alguém que chegue no poço profundo com uma corda. Glória a Deus. E jogue a corda e diga: eu cheguei aqui para te ajudar. Segure nesta corda, que eu vou puxar você agora. Eu vou tirar você daí de dentro agora. Aleluia. Precisa de pessoa que chegue com palavra de ânimo, com palavras positivas. Porque de acusação, ela já está cheia completamente em sua mente. A depressão já se encarrega disso aí. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Elias julga que o melhor tempo de sua vida havia ficado no passado. Glória a Deus. A depressão, amados irmãos, é uma doença multicausal, ou seja, responsável por outros tipos de doenças danosas em nossas vidas. Também ela é a principal causa do suicídio na vida das pessoas. É importante ressaltar aqui que mais pessoas se matam no mundo do que são mortas, ou seja, há mais suicídio que homicídio. Na verdade, elas aqui não querem morrer, mas como a morte é a única saída para uma mente deprimida, pensando assim em sua mente o alívio da dor da depressão, por isso que querem morrer. Elias pediu para si a morte, quando na verdade não sabia nem o que ele estava pedindo. Pois os planos de Deus não eram a morte para Elias, glória a Deus. Os planos de Deus para Elias eram extraordinários. Os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, são extraordinários, glória a Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Glória seja dado o nome do Senhor. Levante a sua cabeça, amada irmã. Levante a sua cabeça, amado irmão, neste momento. E receba esta palavra de ânimo, esta injeção de ânimo, porque você vai sair deste poço profundo da depressão, neste exato momento, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Receba agora, glória a Deus, a visita do Senhor na sua vida, neste exato momento. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Elias pediu para si a morte, quando na verdade não sabia nem o que ele estava pedindo. Pois os planos de Deus para Elias não era a morte, mas era levá-lo ao céu sem que ele passasse pela morte. Na verdade, quando estamos encurralados pela dor e tristeza, fazemos pedido absurdo ao nosso Deus, sem saber nem o que estamos pedindo, mas graças ao nosso bondoso Deus que sempre tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cura para a depressão de Elias. Como Deus tratou a depressão de Elias? Deus tratou a depressão de Elias por meio de vários recursos. Deus o tratou por meio da sonoterapia. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 5. A questão é que a depressão deixa a mente da pessoa agitada. Uma pessoa deprimida fica com o corpo até cansado, mas com a mente inquieta, ou seja, a mente não desliga, fica a mil. Elias precisou dormir, glória a Deus, e descansar um pouco, para sair do poço, do abismo profundo da depressão. No primeiro livro de Reis, o capítulo 19, o versículo 5, Elias se deitou debaixo de um zimbro, ou seja, de uma árvore, e caiu no sono. Mas de repente acontece algo extraordinário. De repente algo acontece maravilhoso. Elias é visitado agora por um ser celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Elias é visitado por um anjo. Um anjo tocou em Elias
e disse, agora preste atenção aqui, aprenda com o anjo. Veja como o anjo chegou. Primeira palavra do anjo, levante-se, Elias. É como se o anjo estivesse dizendo, eu cheguei para te ajudar. Levante desta situação, você não vai ficar nesta situação. Levante-se, Elias, a sua ajuda chegou agora mesmo, diretamente do alto, diretamente do céu. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. A segunda palavra, amados irmãos, que o anjo usou para levantar Elias daquela situação, foi coma. O anjo pronunciou palavras positivas para animar Elias. Elias olhou no versículo 6 em sua volta, viu perto da sua cabeceira ou da sua cabeça um pão assado. Veja que cuidado especial do Senhor para com o seu servo. Um pão assado nas pedras e uma jarra, ou seja, um vaso de água. Glória a Deus. Elias comeu, bebeu, mas acaba dormindo de novo. Aqui fala de depressão crônica profunda, momento de exaustão. Só a visita de um ser celestial em uma situação dessa para renovar as forças. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Você não vai ficar, amado irmão, amada irmã, neste poço profundo. Você não vai ficar nesta situação. Glória a Deus. Neste momento, receba esta palavra, uma palavra profética. Receba a visita agora, neste exato momento. Glória a Deus, do Senhor, do nosso Deus. E saia agora, em nome de Jesus, desse poço profundo, glória a Deus, que é a depressão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Só a visita de um ser celestial para renovar as forças em uma situação dessa. Agora, o interessante aqui é que o anjo não desiste de Elias. Elias come, bebe e torna a deitar de novo. A depressão estava profunda. Estava no momento de exaustão. Mas o anjo não desiste de Elias. O anjo toca em Elias outra vez, pela segunda vez, agora dizendo as mesmas palavras. Que palavra? Palavras positivas, palavras de ânimo para levantar Elias daquela situação. Aprenda outra vez com o anjo. Veja como ele chegou. No versículo 7, o anjo diz, levante-se, Elias, e coma, senão você não aguentará a viagem, a caminhada, que é longa. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante, aleluias, glória a Deus, para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Só que acontece algo aqui. Elias, chegando ali, entra em uma caverna. Depois do Senhor tratar a depressão de Elias por meio da sonoterapia, de uma alimentação adequada, que ele deu força pela qual ele andou 40 dias e 40 noites. Agora Elias entra em uma caverna. E agora ele é visitado pelo próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Deus chega, lhe dá uma grande oportunidade de desabafar. Oh, aleluia. A questão é que Deus sabia, Deus sabe, glória a Deus, como colocar tudo de dentro de nós para fora. Deus sabia como colocar tudo de dentro de Elias para fora.
Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Por isso, a pergunta, aleluias, a pergunta de Deus para Elias. Bendito seja o nome do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Glória seja dado o nome do Senhor. Deus já sabia com a resposta que Elias havia de dar a ele. Era como se Deus dissesse: coloque tudo de dentro, Elias, para fora, que eu preciso tratar da sua alma agora mesmo. Glória a Deus. Por isso, esta pergunta: o que fazes aqui, Elias? Desabafe, me conte tudo, fale tudo para mim, glória a Deus, que agora eu cheguei para espremer o pus da ferida, onde estiver inflamado aí. Eu vou fazer você colocar tudo de dentro para fora, glória a Deus, que nesse exato momento eu cheguei para tratar da sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a questão é que o desabafo é uma necessidade vital, ou seja, de grande importância para o alívio da alma. Então precisamos urgentemente colocar tudo de dentro de nós para fora, contar o nosso grandioso Deus, aleluia. E também com alguém que possamos contar, com alguém que possa nos ouvir. Deus o tratou revelando-lhe que o melhor da sua vida estava ainda por vir. Enquanto que Elias julgou em seu pensamento, na sua mente, que o melhor tempo de vida para ele havia ficado lá no passado. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, 15 até o 18, no versículo 15 até o versículo 18, Elias pensou que o seu ministério ali havia chegado ao fim. No entanto, Deus ainda tinha uma grande missão para Elias. Elias ainda haveria de ungir Eliseu como profeta em seu lugar, ungir Azael, rei na Síria, e ungir Jeú para ficar no lugar do ímpio rei Acabe em Israel. A questão é que a depressão nos leva a ter a visão de retrovisor. Só enxergamos aquilo que fica para trás. Uma pessoa deprimida é saudosista, só consegue ver coisas boas lá no passado. Ao olhar para o futuro, só enxerga tragédia. Precisamos alimentar nossa alma, como o apóstolo Paulo nos afirma, nos ensina, com pensamentos de esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não caminhamos para uma noite gelada, mas para um amanhecer repleto e cheio de luz. Não caminhamos para um túmulo escuro, mas para a gloriosa ressurreição. Glória a Deus. Nosso destino não é a escuridão, mas a glória do céu que nos espera. Bendito seja o nome do Senhor. Elias pensou que a vida não fazia mais sentido e por isso pediu a morte, queria a morte. Mas Deus não tinha em seus planos a morte para Elias. Deus o levou ao céu sem que ele passasse pela morte. Bendito seja o nome santo do Senhor para todo sempre. No segundo livro de Reis, amados irmãos, no capítulo 2, versículo 11, Deus o arrebatou ao céu num redemoinho. E Elias deixou os trapos velhos da depressão para vestir-se com uma roupagem agora nova. Oh, aleluia! Alvas vestes, vestes resplandecentes da felicidade eterna. Glória seja dada ao nome do Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e poder para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
Esta foi a palavra que Deus colocou em nosso coração. Glória a Deus, para transmitir para a vossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas mensagens, glória a Deus, para que vidas sejam alcançadas através do poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Neste momento eu quero fazer uma oração pela vossa vida, pela vida da vossa família, glória a Deus, aleluia. Querido Pai Celestial, quero te louvar, quero bendizer o teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor, por tua palavra que chegou até nós. Eu quero te agradecer por sua bondade, a sua misericórdia que é grande, que estende-se de geração a geração. E neste momento eu quero orar pelas pessoas que estão passando, Senhor, enfrentando o vale da dolorosa depressão. Deus, neste momento eu te peço, faz uma visita especial, arrancando elas, tirando elas do poço profundo, do abismo profundo da depressão, Senhor, porque só o Senhor pode fazer este grande milagre. Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, é no nome que tem poder nos céus e na terra, é no nome que está acima de todos os nomes, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias que neste exato momento, Senhor, ó Deus, estão passando, Senhor, enfrentando como alguém no seu lar, com este vale da dolorosa depressão, Senhor. Chegue agora, Senhor, com o teu socorro divino. Chegue agora com o teu poder, com o milagre, Senhor, com a tua mão soberana, com a tua mão poderosa, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.